E aí pessoal, nesse vídeo vamos começar a explorar as entidades da DC. E nesse vídeo eu vou falar sobre a entidade suprema, conhecida como a Presença, ou The Presence. E se você quer saber um pouco mais sobre a Presença e sobre o quão poderosa ela é, e se realmente ela é invencível e suprema, então venha comigo que você não vai se arrepender. E seja muito bem-vindo ao Planeta Diário. E antes de falar propriamente da Presença, eu preciso destacar alguns pontos. Primeiro que nesse vídeo eu vou tratar do conceito inicial da Presença, como o criador de tudo. Mas com o tempo e quando eu for explicando outras entidades, eu vou fazendo um retcon, de forma que no final da série tudo vai estar claro. Então, por exemplo, nesse vídeo eu vou falar que a Presença criou o multiverso. O multiverso criado pela Perpétua ou pelo Manhattan será explicado no vídeo deles e será adicionado à linha do tempo ou à era que eles criaram. Mas nesse vídeo será feito um apanhado geral da Presença e vamos discutir um pouco das capacidades, então vamos lá. Então vamos começar com o que é a Presença. A Presença, ao que aparenta, é a entidade mais poderosa da DC e é o Deus absoluto, aquele que está acima de tudo e de todos. Ele é literalmente o The One Above All da DC e direta ou indiretamente, ele é o criador de tudo que existe nos multiversos da DC, incluindo as entidades e conceitos. A Presença é referida como onipotente, onisciente e onipresente, embora isso seja discutível, e vamos falar mais sobre isso daqui a pouco. A Presença já foi referida ou conhecida como a Voz, como simplesmente Deus e também como a mão da criação. Inclusive, por muito tempo foi associado à Presença aquela mão gigantesca que o Crona viu criando todo o multiverso. A Presença também foi a criadora dos anjos e indiretamente, ou talvez diretamente, pelos demônios caídos, como é o caso do Lúcifer. E como já deu para perceber, a Presença é totalmente inspirada no Deus cristão e judaico. Só que muito pouco além disso se sabe sobre a Presença, por ela não intervir muito no andar do multiverso. Mas a Presença costuma realizar chamados aos mortais, e ela te convida a deixar o seu like e a se inscrever no canal. Então siga a Voz da Presença e nos dê essa força. Nesse canal você vai encontrar de tudo: disputas, histórias sobre HQs, sobre personagens, etc. Você não vai se arrepender e ainda estará ajudando muito o nosso canal, que está só no começo. Meu muito obrigado a todos e agora vamos continuar. E um segundo ponto muito interessante para se discutir é sobre o nível de poder da Presença. A Presença é extremamente poderosa e nem faz sentido tentar mensurar o poder dela ao tentar comparar com um personagem normal. Não dá, a Presença está em um nível completamente diferente. Para você ter uma noção, em uma história do Vingador Fantasma, a Presença já derrotou o Trigon, o Eclipso e vários outros vilões extremamente poderosos, todos juntos e com um único golpe. E por isso eu disse que não tem como comparar o poder da Presença com personagens normais. Então só existe uma forma de avaliar a força da Presença, que é avaliando se ela é ou não é onipotente. E esse ponto é bem complexo de avaliar. Muita gente vem com respostas prontas, dizendo sei lá quem matou a Presença, ou pegando falas picotadas para argumentar alguma coisa. Mas normalmente essas pessoas estão no mínimo precipitadas. E quanto à onipotência da Presença, tudo o que temos é um monte de informações confusas e incoerentes. Por exemplo, a própria Presença já disse para o Lúcifer que a onipotência e a imortalidade são um fardo, se colocando como onipotente, e o Lúcifer não discordou, muito pelo contrário. E também, em vários outros momentos, a Presença já foi referida por terceiros como onipotente. Mas em alguns momentos dá a entender que o seu poder tem um certo limite. Inclusive, a Presença já falou para o Lúcifer para ele ir para outro lugar, que é o ponto limite que a vontade dele pode alcançar. E esse lugar não é nada menos do que o inferno. Portanto, ele atribuiu um limite para o seu poder, e se o poder dele não pode alcançar algum lugar, ele não é onipotente. E também existem várias outras citações e ações que são controversas. Ele também já deu a entender que cometeu certos enganos.
colocando em questão também a sua onisciência. E isso aconteceu mais de uma vez, tornando tudo muito inconclusivo, porque ora parece que ele é onipotente e onisciente e ora parece que não. Mas sinceramente, eu acho que se agarrar a esses pontos é bem complicado, visto que é preciso abrir brechas na onipotência e na onisciência para que haja história, por questão de enredo. E essa mesma sensação de onipotência e onisciência relativa vai aparecer ao você ler a Bíblia ou qualquer livro sagrado que tenha um Deus supostamente ou alegadamente onipotente. Você sempre vai achar um ponto que indique que essa onipotência ou onisciência possui furos. E talvez nem haja furos, por ser um termo muito complexo e até difícil de compreender. E só para você ter uma ideia de como esses termos são estranhos e até ilógicos, pense no seguinte: um ser onipotente pode criar um ser mais poderoso do que ele? Então imagine que você está à frente de um ser alegadamente onipotente e você pergunta para ele: você pode criar alguém mais poderoso do que você? Se a resposta dele for não, quer dizer que ele não é onipotente, afinal ele não pode tudo. E lembre-se que a onipotência não vem de poder de batalha, e sim do poder de conseguir tudo ou de fazer tudo. Portanto, se ele não conseguir, ele não é onipotente. E se a resposta dele for sim, ele também não seria onipotente, porque é possível existir algo mais poderoso e mais capaz do que ele. Mesmo que não exista, um dia pode existir, então não seria uma onipotência plena. E ser o mais forte da realidade não quer dizer onipotência. E o mesmo exemplo você pode usar para um peso. Pergunte a esse ser onipotente se ele pode criar um peso no qual ele não consegue carregar. Se a resposta dele for não, ele não é onipotente, ele não consegue fazer tudo. E se a resposta for sim, teoricamente ele também não é onipotente, porque ele está dizendo que tem alguma escala de peso que ele não consegue carregar. E eu sei que essa lógica desse exemplo que eu dei possui furos, e não é meu objetivo discutir isso, nem dizer se a onipotência é possível ou não. Eu apenas quero te mostrar com esse exemplo o quanto que esse termo é complexo e o como temos que tomar cuidado ao analisar isso. E por isso temos que analisar todo um contexto de uma obra. O fato da presença pedir algo para alguém não quer dizer que ela é incapaz, simplesmente ela pediu isso para que tenha história, para que o enredo se desenvolva. Mas o que temos certeza sobre a presença é que ela é uma adaptação do Deus bíblico, que é onipotente. Tanto que a presença é a criadora dos anjos e arcanjos e que o Vingador Fantasma, que é Judas, está condenado a servir eternamente a Deus, que é a presença. Com isso, fica evidente que a ideia inicial era que a presença fosse sim onipotente, e todos aqueles furos em sua onipotência nada mais é do que um pretexto, uma negligência intencional para que tenha histórias, para que as histórias se desenvolvam. Só que com o passar do tempo, novas entidades criadoras surgiram e ameaças reais à presença também apareceram, como é o caso da Grande Besta do Mal e até mesmo do Lúcifer. Mas nós vamos falar sobre essas ameaças em outro vídeo. Mas até mesmo conceitos como o Overvoid estão colocando essa grandiosidade da presença em xeque. E como alguns autores estão interessados em tirar essa hegemonia da presença, podemos dizer que, embora, na minha opinião, a presença ainda seja o ser mais poderoso da DC, ele não é mais onipotente. Não atualmente, e a tendência é que isso piore. E como ficou claro, tudo que envolve a presença é envolto de mistérios. E nesse vídeo eu falei que a presença provavelmente não é onipotente. E nos próximos vídeos você vai entender o porquê. E isso porque você vai ver entidades que podem rivalizar com ele. E então nos próximos vídeos você vai ouvir falar sobre a Grande Besta do Mal, Pralaia, Miguel Demiurgos, Lúcifer Morningstar, Hecate, Perpétua, entre vários outros. Portanto, se gostou do vídeo e se quiser acompanhar essa série e ainda dar uma força para o nosso canal, deixe o seu like e se inscreva. Dessa forma você ajuda demais a gente e ainda vai receber os nossos vídeos. Conto com o seu apoio e até a próxima!